Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de gestão e agora nós iremos falar do texto do Felipe Ferreira com o título Otimizar processos pedagógicos em escola. E ele também dá 6 dicas, tá bom, pessoal? Então, o título do texto é Otimizar processos pedagógicos em escolas. Veja 6 dicas. As 6 dicas que ele dá nesse texto são: otimizar os processos pedagógicos da secretaria, facilite o trabalho do professor, crie uma relação com os pais, controle a inadimplência de forma inteligente, faça o uso de relatórios e invista em tecnologia. Então vamos falar sobre o primeiro item, que é otimizar processos pedagógicos da secretaria. Um bom sistema online de gestão escolar permite que a secretaria resolva tudo o que precisa com agilidade e por meio de alguns cliques. A documentação fica organizada, assim como o banco de dados, e algumas ferramentas do sistema podem ficar à disposição dos responsáveis pelo aluno matriculado. Sendo assim, não precisam mais se deslocar até a escola para ter acesso ao boletim ou registrar alguns procedimentos burocráticos, como a rematrícula. Consequentemente, a secretaria ganha tempo para realizar outras tarefas, sem falar na economia do uso da impressora. É importante também destacar a otimização dos arquivos, que ficam sempre atualizados, sem grandes esforços. Número 2. Facilite o trabalho do professor. Quem trabalha no meio escolar acompanha de perto o quanto a vida do professor é desgastante. O trabalho do mestre não termina quando o sinal toca, pois existe muito a ser feito antes e depois dos horários de aula. O educador precisa corrigir provas, lançar notas e faltas no diário de classe, preparar os alunos de aulas, preparar os planos de aulas e prestar atendimento aos pais. Um dos muitos papéis do diretor de uma escola é facilitar o trabalho do professor. E é claro que a tecnologia também funciona como um grande aliado para atingir esse objetivo. Uma das opções dessa automação é o diário de classe online. Por meio dele, o professor incluirá notas e faltas diretamente no sistema do colégio, podendo usar até o próprio smartphone. Mais uma vez, essa facilidade gera resultados positivos com a presença lançada diretamente no sistema. Os dados automaticamente ficam disponíveis para todas as pessoas que têm acesso, pais, funcionários, diretores e os próprios professores, que assim como a coordenação, podem acompanhar o desempenho do aluno de maneira geral. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto e falar sobre o diário do professor. O diário do professor em papel. O diário do professor, que em outras regiões do Brasil é conhecido como a caderneta ou diário de classe, é um instrumento legal usado pelo docente para anotar as frequências dos alunos, nota das avaliações e provas, além dos conteúdos ministrados em sala de aula. O diário de classe digital em aplicativo pode ser instalado em celular e eles transformam seu smartphone em um processo diário de classe digital. Além de serem fáceis de usar, evitam que o professor carregue consigo os ultrapassados diários em papel. Os aplicativos facilitam o dia a dia do professor, uma vez que possibilitam o uso do celular para registrar a frequência dos alunos em sala de aula, lançar notas de provas, atividades e avaliações,
lançar conteúdos pedagógicos trabalhados em sala de aula, consultar o horário do professor, enviar mensagens para os pais e alunos, consultar a situação de um aluno ou da turma. O Diário Escolar Digital do Professor, relativamente nova, a tecnologia já tem sido muito pesquisada por instituições de ensino e tem recebido atenção, inclusive da rede pública, em alguns dos mais importantes governos municipais e estaduais do Brasil. O Diário Escolar Digital do Professor também é conhecido como Diário de Classe Digital, Diário de Classe Eletrônico, Diário Online do Professor, Diário Escolar Online. O nome não importa, pois o mais importante é que, indiscutivelmente, o Diário Escolar Digital do Professor facilita muito o trabalho do educador. O diário digital no celular ou em computador proporciona em tempo real uma transparência das ações pedagógicas executadas pelo professor na escola. O Diário do Professor de Educação é diferente do ensino fundamental ou médio. A primeira diferença é que na educação infantil os alunos são mais avaliados por nota ou conceitos. Nesta fase, os pequenos estudantes são avaliados por estabilidade e competências. As habilidades e competências são virtudes que devem ser desenvolvidas nas aulas para que sejam aptos a tomar decisões, ter atitude de liderança, resolver conflitos e atualizar bem os conhecimentos adquiridos na escola e na vida. Segundo a Secretaria do Estado da Educação, o diário permite agilidade na coleta de dados e melhor gerenciamento de frequência do estudante e seu desempenho acadêmico, coletando dados para o sistema de administração escolar. Uma ferramenta criada para melhorar os processos educacionais, otimizar o trabalho dos profissionais que atuam nas escolas estaduais, monitorar a frequência dos estudantes e garantir maior segurança dos dados escolares, entre outros pontos. Em funcionamento na rede estadual desde março de 2017, o Diário Escolar Digital é mais um passo que a educação dá no sentido de modernizar as escolas e disponibilizar tecnologias que facilitem o dia a dia do professor, ao mesmo tempo que permite uma gestão mais qualificada das informações dos estudantes, escolas, professores, entre outras. As vantagens do Diário Escolar Digital do Professor é a economia de papel e a conservação do meio ambiente, não tem risco de perda ou de esquecimento, é um registro simples e rápido, as anotações são mais claras e tem o acompanhamento contínuo dos pais. E as desvantagens do diário eletrônico do professor é que precisa de internet para funcionar, precisa de energia para funcionar. Então, nós demos uma fugidinha para falar um pouco mais sobre o diário, né? Sobre o diário eletrônico. Vamos voltar lá, após falarmos sobre o diário de classe eletrônico, né? Que eu achei muito interessante, eu achei bacana colocar aqui para todos conhecerem. Vamos voltar lá aos processos pedagógicos e as 6 dicas, né? Vamos agora lá para número 3. Criar uma relação com os pais. Nos 2 tópicos anteriores, nós mostramos como a automação do serviço facilita a vida de todos que estão envolvidos com o ambiente escolar. Certamente, os pais dos alunos estão muito interessados em um colégio mais organizado, com processos mais simplificados e menos burocráticos. Ter notas e controle de faltas sempre à mão, praticamente em tempo real, gera uma relação de confiança muito importante entre escolas e pais. Você também pode criar um canal de comunicação direto entre os responsáveis e a coordenação pedagógica. Na mesma plataforma em que os pais verificam o desempenho de seus filhos, eles podem enviar uma mensagem questionando o que está acontecendo e, a partir daí, resolver problemas online, caso necessário, marcar uma reunião. Outra forma de relacionamento bastante utilizado pela instituição é o serviço online de vídeo.
Os pais conseguem acompanhar em tempo real as imagens da escola por meio de câmeras instaladas nas salas de aula e nas áreas do uso comum, como, por exemplo, o pátio. Este é um importante ponto levado em consideração na hora de escolher um colégio para matricular a criança, pois os pais sentem confiança no estabelecimento. Controle a inadimplência de forma inteligente. Otimizar processos pedagógicos também significa dar uma atenção especial ao departamento financeiro, reduzindo os custos operacionais, organizando o trabalho e o tempo dos funcionários do setor. Um bom software permitirá o envio programado de boletos, lembretes de pagamentos e via e-mail, SMS ou até mesmo no próprio canal de comunicação entre a escola e os responsáveis pelo aluno. No caso do não pagamento, os primeiros contatos podem ser realizados de forma automática e online. Isso permite que a escola elabore uma estratégia de cobrança após uma quantidade determinada de mensagens programadas e enviadas automaticamente. Vale ressaltar a possibilidade de fazer a impressão de um novo boleto, como uma nova data de pagamento, sem precisar se deslocar até a instituição. Faça uso dos relatórios. Número 5. Não há dúvidas de que um dos meios mais eficientes de ter um controle geral sobre o que acontece na escola é por meio de relatórios. Gerenciar uma instituição privada de ensino é uma tarefa que exige muita organização e atualização. Um bom sistema integrado de dados deixa sempre à sua disposição toda a movimentação da sua escola. Desta forma, você consegue identificar com agilidade e transparência onde estão os problemas para poder corrigi-los. Invista em tecnologia. Como visto acima, o grande segredo para otimizar os processos pedagógicos é, sem dúvida, utilizar um sistema de gestão escolar online. Uma boa ferramenta é capaz de organizar todos os setores da sua escola de forma prática, facilitando o trabalho de toda a equipe e, consequentemente, gerando satisfação de funcionários, pais e professores. A importância do software de gestão para escolas e cursos. Logo mais, no próximo curso, nós vamos falar sobre a importância do software nas escolas e cursos, né? Já que hoje esse campo da tecnologia é um campo que não para, né? E que melhora bastante, ajuda mesmo. Mas vamos continuar o nosso texto. Quando se fala em investimentos, muitas pessoas pensam erroneamente em gastar dinheiro, mas a realidade é que investir significa aplicar para gerar rendimentos. Sistematizando a sua escola, além de todos os pontos expostos nesse artigo, certamente você conseguirá aplicar o seu dinheiro de forma inteligente. Oferecer um melhor salário aos professores, contratar uma consultoria, criar ações mais atrativas aos alunos e gerenciar o seu tempo de forma mais produtiva. Consequentemente, ganhará mais confiança dos pais. Novos alunos vão se interessar pela sua escola e você terá a oportunidade de contratar professores mais capacitados, melhorando o ensino da instituição. Então, pessoal, nós conversamos então aqui sobre o texto do Felipe Ferreira, né? Eu li para vocês. O texto dele, ele fala como otimizar os processos pedagógicos na escola e ele cita 6 itens que ajudam bastante. Eu vou dar uma relembrada aqui para vocês. Nós falamos sobre otimizar os processos pedagógicos da secretaria. Aí ele fala que um bom sistema online de gestão escolar permite que a secretaria resolva tudo e que precisa com agilidade por meio de alguns cliques. Depois ele fala sobre facilitar o trabalho do professor. Quem trabalha no meio escolar acompanha de perto o quanto a vida do professor é desgastante. O trabalho do mestre não termina quando o sinal toca, pois existe muito a ser feito. O educador precisa corrigir provas, lançar notas e entre outras coisas. Então, facilitar o trabalho do professor vai propor que ele tenha mais tempo livre, assim para ele e assim como para a escola e para os seus alunos também. Depois ele fala sobre
criar uma relação com os pais. Ter as notas e controles de falta sempre à mão e praticamente em tempo real gera uma boa relação de confiança muito importante entre a escola e o aluno. E você também pode criar um canal de comunicação direto entre os responsáveis e a coordenação pedagógica. Então aqui ele inclui esses fatos como criar uma relação com os pais. Número 4, depois ele fala sobre o controle à inadimplência de forma inteligente. Otimizar os processos pedagógicos também significa dar uma atenção especial ao departamento financeiro, reduzindo os custos operacionais, organizando o trabalho e o tempo dos funcionários do setor. Número 5, relembrando lá, ele fala: faça o uso de relatórios. Gerar uma instituição privada de ensino é uma tarefa que exige muita organização e atuação. Um bom sistema integrado de dados deixa à sua disposição toda a movimentação da sua escola. Dessa forma, você consegue identificar com agilidade e transparência onde estão os problemas, para poder corrigi-los. E o número 6, ele fala para investir em tecnologia. Os tempos estão mudados e as tecnologias estão aí para nos ajudar, para dar mais competência ao nosso trabalho, né? Como visto, o grande segredo para otimizar os processos pedagógicos é, sem dúvida, utilizar um sistema de gestão escolar. Uma boa ferramenta é capaz de organizar todos os setores de sua escola de forma prática, facilitando o trabalho de toda a equipe e, consequentemente, gerando satisfação de funcionários, de pais e de professores. Como nós falamos muito sobre tecnologia, né, sobre esse sistema de softwares, sobre os aplicativos nas escolas que facilitam muito o trabalho do professor, o trabalho do diretor na hora de fazer a gestão da escola, né, na hora de gerir o colégio, eu escolhi um outro texto que eu achei bem bacana, que vale a pena nós lermos juntos e discutirmos depois lá no nosso grupo de WhatsApp, que é a importância do software de gestão para escolas de curso, né? Aqui ele fala como facilita, como os softwares estão trazendo a facilidade para dentro da escola, como fica muito mais simples e como se ganha tempo, não é mesmo? Fazendo dessa forma. Então, o nosso próximo texto vai ser a respeito disso, a importância do software de gestão para as escolas e cursos. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. E até o próximo texto para conversarmos um pouco mais e discutirmos lá no nosso aplicativo do WhatsApp. Até mais, pessoal!